do time do Fogão. E a galera explode em preto e branco no Maracanã. Escolhidos do mais tradicional. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar, né, sobre essa partida que acabou agora. Botafogo e Audax, vitória por 5-2. Né, jogo de volta da Taça Rio, de Botafogo se torna campeão, né? É campeão da Taça Rio. Obviamente eu não comemorei, eu não vou comemorar, né, uma taça, né? Eu não posso considerar título, né? A Taça Rio, que é disputada entre os fracassados, né, no Campeonato Carioca, que não conseguiram se classificar entre os 4 primeiros, né, não tiveram a competência, e disputaram aí nesse torneio de consolação, né, onde o Botafogo vence no final. Claro, obviamente comemorei a vitória, né, sou torcedor do Botafogo, então independente de qual seja a partida que o Botafogo esteja jogando, eu vou torcer pela vitória, vou comemorar, né, a vitória. E o Botafogo, né, consegue essa vaga direta aí na Copa do Brasil do ano que vem, que para mim era a única importância que teria esse jogo, né? Esse jogo valia, né? Por conta desse critério, né, que a CBF implantou, né, do ano passado para esse ano agora, esse critério de classificação da Copa do Brasil através do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, e aí? Eu já tinha falado aqui no canal que nós veríamos cada vez mais escalações diferentes, né, do Luiz Castro, que ele iria rodar o elenco, afinal foi ele mesmo que disse, né, que iria dar rodagem para o elenco. E hoje ele não fugiu disso, ele escalou um time bem modificado, né, um time misto, onde os 4, né, da defesa, a dupla de zaga e os 2 laterais reservas, né, Sampaio, Segovia, Rafael e Hugo. Os 3 meias ele botou Marlon Freitas, né? Botou Lucas Fernandes, colocou o Raí, né? Uma boa novidade na escalação. E na ponta direita Gustavo Sauer, na ponta esquerda Luiz Henrique, na frente Matheus Nascimento. No pré-jogo, né? No vídeo que eu fiz pré-jogo ontem à tarde aqui no canal, eu coloquei como provável escalação aquilo que eu gostaria, né, de ver, na minha opinião, o Luiz Castro colocar. Eu botei a zaga toda titular, né? Porque para mim o Luiz Castro não deveria poupar, mas ele escolheu, né? Ele preferiu poupar. A trinca de meias eu coloquei ali que o Tietchan começasse jogando, né? Afinal é o jogador titular. E a dupla de meias Lucas Fernandes e Eduardo, e numa ponta Gustavo Sauer, na outra ponta Luiz Henrique e o Tiquinho como centroavante. Ele começa com o Lucas Fernandes, Luiz Henrique, Gustavo Sauer, né? Que foram 3 dos melhores jogadores, né, nessa partida de hoje. Lucas Fernandes hoje fez 2 gols, Gustavo Sauer hoje 2 gols e o Luiz Henrique 1 gol de cabeça, né? O Luiz Henrique estava precisando fazer esse gol, primeiro gol dele na temporada, né? Pessoal, rapidamente, falar aqui com quem chegou aqui no canal nesse vídeo e ainda não é inscrito. Fortalece aí, tá, pessoal? Se inscreve aí, dá essa força pra gente, o canal que tá começando, que só fala de Botafogo, tá sempre aqui trazendo informações, notícias e opiniões, né, sobre o nosso glorioso. Então dá essa força aí pra gente, o canal que tá começando, é recente, tem 7 meses no ar. E aí por isso eu peço pra vocês essa força. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, que pra mim, jogadores que devem ser titulares nesse atual elenco do Botafogo, pra mim o Lucas Fernandes é titular desse time, né? Fazendo a dupla de meias com o Eduardo, né? Como o Luiz Castro, ele só gosta de jogar, ele é adepto desse esquema 4-3-3, então para mim, na minha opinião, a dupla de meias Eduardo e Lucas Fernandes devem ser titulares desse time. O Lucas Fernandes é um jogador muito regular, é um dos melhores meias desse elenco, jogou muito bem hoje, como vem jogando sempre, né? Alguns jogos nesse Campeonato Carioca ele não jogou tão bem, não foi tão brilhante, mas ainda assim, mesmo ele em má fase, mesmo ele não atravessando uma ótima fase, ele ainda é melhor
do que muitos meias desse elenco do Botafogo. Gustavo Sauer, para mim, né, eu já falo aqui isso no canal há bastante tempo, deve ser o titular na ponta direita. Eu sempre falei aqui que eu gostaria muito de ver o Gustavo Sauer tendo sequência nesse time do Botafogo. É um jogador que eu vejo potencial nele, sempre achei ele bom jogador, não desaprendeu a jogar, né? Ninguém desaprende a jogar bola assim tão rápido, ele sofreu com lesões no passado, não teve sequência, nesse ano sempre no banco de reservas, perdendo a vaga para o Piazon, né? E, cara, desde o jogo contra o Magalhães, né, pela Sul-Americana, onde ele entrou muito bem, jogou muito bem, hoje, mais uma vez, jogou muito bem, foi uma ótima opção pelo lado direito, deu assistência, fez 2 gols, ajudou muito na criação pelo lado direito. O Botafogo atacava muito pouco pelo lado direito, né, nessa temporada o Botafogo tem criado muito pouco pelo lado direito. Hoje o Botafogo criou bastante pelo lado direito, né, ali com Gustavo Sal e o Raí também auxiliando ali, né, nessa criação. Gostei do Raí hoje. PR, claro, óbvio, baita goleiro. Para mim, ele deve ser titular, deve ser mantido como titular mesmo com o retorno do Gatito, né? Não faz sentido ele perder a vaga hoje para o Gatito. Os 4, né, da defesa, para mim, o Hugo até foi bem em momentos do jogo, mas teve alguns momentos ali que ele bobeou um pouco, né? Marcou a distância, mas vem apresentando uma evolução gradativa, né? Durante os jogos, quando ele joga, ele não comete falhas. Como a gente já viu, por exemplo, tanto o Rafael quanto o Daniel Borges apresentando, né? Então ele vem mantendo uma certa regularidade ali, não, claro, não fazendo partidas ótimas, mas não comprometendo tanto. E para mim, dos 4, ele foi o melhor hoje. Não gostei da atuação do Sampaio, né? Falhou no primeiro gol do Audax, o Rafael falhou no segundo gol do Audax. A gente nem vê o Rafael naquele lance, né, com a bola cruzada na área, onde o jogador do Audax aparece completamente livre e faz o segundo gol. E o Segovia também, tudo bem que é uma dupla de zaga que não joga junto, né, faltou um pouco de entrosamento ali também, mas a questão do Segovia foi mais por falta de entrosamento com o companheiro de zaga, né, do Sampaio, que já jogou bastante vezes, né, com a camisa do Botafogo. Mais uma vez ele cometeu falhas hoje. Falar aqui do Marlon Freitas também, né, que foi uma grata surpresa hoje, começou como primeiro volante, jogou, né, o jogo todo como primeiro volante, né, fazendo bons passes, né, aqueles passes verticais, encontrando os homens da frente, dando bons lançamentos, né? Saiu dos pés dele aquele ótimo lançamento para o gol do Gustavo Sauer. Para mim ele pode ser uma opção ali para disputar vaga, né, com o Tietchan, porque o Marlon Freitas, cara, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele vem jogando como segundo volante, por isso ele não rendia tanto, né? Ele joga melhor vindo de trás, né, com o campo aberto, jogando de frente, para encontrar nesses espaços de qualidade que ele tem. Foi assim que ele se destacou pelo Atlético Goianiense. Bom, e falar rapidamente aqui sobre o Matheus Nascimento, cara. Boa atuação do Matheus Nascimento hoje. Brigou muito contra os zagueiros, né? Fez pivô por diversas vezes. É o que a gente espera dele, né? Participou de jogadas de gols. Deu assistência hoje. É um jogador que também vem evoluindo. Vai ser uma peça importante. É porque a gente também só tem ele, né? Temos o Tiquinho, Matheus Nascimento. Então, esperamos que o Matheus Nascimento continue, né, evoluindo para que ele seja esse reserva imediato do Tiquinho, né? Como ele foi hoje. Tiquinho foi poupado hoje entre o Matheus Nascimento. A gente espera também que não tenha sido nada demais, né? Aquela lesão que ele sofreu ali do meio para o final do jogo. E uma coisa que eu não entendi, e se você chegou até aqui no vídeo, né, gostaria da sua opinião, que você deixasse no comentário o que você achou do Matheus Nascimento ter continuado no jogo, lesionado, né, que ele teve uma lesão ali no tornozelo, a gente não sabe ainda o que foi, Botafogo ainda não se pronunciou sobre isso, ainda não temos informação, mas o Luiz Castro manteve ele em campo, né? Tiquinho foi poupado, o Janderson, né, o Luiz Castro poderia ter relacionado, né, mais centroavante, mas não colocou.
e por isso manteve o Matheus Nascimento, que eu acho um erro. Mesmo ele não relacionando outro centroavante, cara, se o jogador tá lesionado, não tá bem, tira o cara, já tava ganhando de 5-2, bota alguém lá na frente, bota Carlos Alberto, bota Vitor Sá, bota alguém para jogar como centroavante, cara, já tá na metade do segundo tempo ganhando de 5-2, vai manter o jogador lá no sacrifício, correndo o risco dele se lesionar mais sério. Faz sentido, né? Pra mim, se for um erro, algumas coisas ainda não fazem sentido nesse trabalho do Luiz Castro, ainda acho o trabalho fraco. Os dois gols do Audax hoje foram por falhas, né? O Botafogo hoje apresentou ainda algumas falhas defensivas, que não pode, já vem falando isso no canal há bastante tempo, dessas falhas, de posicionamento, de que tem que ter ali uma orientação do treinador para corrigir isso, erros recorrentes que vem acontecendo no decorrer dos jogos. E o preocupante é quando o Botafogo jogar contra adversários mais competentes, melhores, né? Que irão aproveitar as oportunidades. Isso é preocupante e é uma das coisas, né, uma das muitas coisas que a gente critica o trabalho do Luiz Castro. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, nesse pós-jogo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau. Fui.